Minhas alunas, meus alunos, amigas e amigos da Insperiência, muito boa tarde, 18 horas, 3 minutos pontualmente agora, nessa que é a terça-feira, 31 de março. Estamos aqui dando continuidade à série de lives que a Insperiência vem realizando quase que diariamente, com diferentes olhares, com diferentes recortes sobre essa maluquice que nós estamos vivendo em torno do grande tema da pandemia, que seguramente tem atraído aí todas as atenções, tanto as minhas quanto as suas, as atenções de todo mundo. A gente virtualmente não consegue prestar atenção em praticamente mais nada. Eu sou o professor Gustavo Reis, vou lembrar vocês em alguns momentos ao longo dessa live disso. Se você quiser me seguir no Instagram, tome nota, não tome nota mental, tome nota. Aliás, é bom pegar papel e caneta, porque todas essas lives aqui têm trazido até você muito conteúdo, e você possivelmente, se continuar com a gente, vai querer tomar nota de algumas coisas, tá? Para evitar de ter que puxar da memória. A memória não é o melhor lugar para a gente guardar informações importantes. Antes da gente começar o papo de hoje, eu quero aproveitar para fazer alguns registros. O primeiro deles, todos os papos que já aconteceram, todas as lives que já aconteceram aqui no Instagram da Insperiência, já foram reformatadas, já foram editadas e foram disponibilizadas no YouTube, tá? Então procure o YouTube da Insperiência. Coloca lá na caixa de busca Insperiência, você vai encontrar todas as lives que já passaram, e possivelmente pelo menos uma delas aí você não deve ter tido a oportunidade de assistir. Fica o registro então, visite o canal da Insperiência no YouTube para se atualizar a respeito dessa temática, né? Dos recortes, dos olhares, como eu disse a vocês, que nós estamos propondo em torno desse grande tema. Quero também aproveitar para dizer que, além dessa sequência de lives que tem acontecido aí praticamente todo dia, de segunda a quinta, às 18 horas, tem um curso online da Ruth Manos, a querida da Ruth, que está com desconto de 50%. Se você procurar no feed da Insperiência, vai encontrar os posts relacionados a esse curso e vai conseguir capturar o seu cupom para poder aprimorar a sua expressão escrita com 50% de desconto por metade do preço, tá bom? Fica a dica, então, o registro para que vocês deem uma investigada, e eu garanto, vale muito a pena. E também quero aproveitar para saudar os clientes da Insperiência que já estão fazendo as suas viradas do presencial para o digital. Essas 2 semanas pegaram todo mundo de surpresa, mas já tem bastante gente antenada e percebendo e descobrindo na prática que os eventos digitais, que os eventos virtuais podem sim ser realizados com o mais amplo sucesso, retendo a atenção das pessoas e oferecendo a elas muito valor. Certo? Esses foram os recados preliminares. No final da live eu falo da nossa programação de lives daqui para frente, e quero agora então chamar o meu convidado ilustre, o meu conterrâneo querido, que vai me dar a honra da sua aqui virtual, até porque não temos muita alternativa nesse momento. Seja muito bem-vindo, meu amigo Giovanni Decker. Ô, Gustavo, tudo bem? Boa noite a quem tá aí na live. Para mim é um prazer aí fazer parte desse projeto aí da Insperiência, que eu acho que já está mudando aí os hábitos de relacionamento e de trabalho, que é uma tendência que vai acontecer para frente. Ótimo. Você quer dizer, em primeiro lugar, que está muito espartana essa barba. Não sei se já é consequência da pandemia, porque as barbearias fecharam, né? Eu também estou nessa. Não, exatamente, Gustavo. Eu tô usando essa desculpa aí que eu não estou conseguindo na barbearia para deixar a barba, tá? Eu estou na mesma barca. Giovanni, para quem não te conhece ainda, fica à vontade para se apresentar. Acho que esse é o nosso melhor primeiro passo. Tá. Bom, meu nome é Giovanni Decker, eu estou há muito tempo, principalmente no mercado esportivo. Eu trabalhei como gestor da Olímpicos muitos anos da minha carreira, quase 10 anos. Depois eu fui gestor também da ASICS no Brasil, galguei posições de liderança, e depois eu virei presidente da ASICS, General Manager e presidente. Fiquei praticamente 11 anos na ASICS aqui no Brasil. Depois da ASICS eu fui para o UFC, luta, né? Também dentro do mercado esportivo, mas mais entretenimento. E agora eu estou na New Balance como General Manager também aqui no Brasil. Que bacana. Então, vocês já sabem, vocês que participaram de outras lives,
continua valendo a mesma recomendação de sempre e aproveitem, porque não é todo dia que vocês têm alguém com tanta experiência no mundo corporativo disponível para responder às suas perguntas. Logo aqui embaixo, do lado do campo de comentários, você vai encontrar um ponto de interrogação, um ícone, parecem duas cartinhas, uma em cima da outra. Na cartinha de cima tem um ponto de interrogação. Se você manda sua pergunta por ali, eu consigo mostrar a pergunta na tela. Nós estamos aí à disposição de vocês ao longo da próxima hora ou perto disso, para responder a todas as suas dúvidas, especialmente aquele, né, Giovanni? Aquele de vocês que é pequeno empreendedor, eventualmente, que trabalha no varejo e que eventualmente está até mais assustado do que a média com o que a gente está vivendo e especialmente com as perspectivas, né? Seria um panorama geral do que já deu para observar em termos de comportamento do consumidor e mais especificamente ainda no varejo, nessa arrancada de distanciamento social, Giovanni? Olha, Gustavo, obviamente que está bem complicado, né, para quem tem varejo. A gente, por exemplo, tem 24 lojas, estão todas elas fechadas, né? E o que está acontecendo, a gente vê que a primeira semana foi de muito susto, né? O pessoal, obviamente, acabou focando em medicamentos, em alimentos, e agora, aos poucos, as pessoas estão começando a consumir, principalmente e unicamente, no nosso caso, na web, né? No e-com. E a gente notou um comportamento interessante, né? As vendas têm crescido aí semanalmente, de uma semana para outra, sempre em torno de 30%. Então, a gente já vê que tem pessoas que não consumiam, né? Não compravam pelo e-com, que já estão experimentando, até porque é a única forma de consumir, uma das poucas formas de consumir. E isso eu acho que é uma tendência, né? Aos poucos, pessoas que não participavam desse setor do e-com vão participar, vão gostar, vão sentir confiança. E eu acho que o que vai ficar depois que passar toda essa confusão aí vai ser isso, muito mais gente consumindo via e-com. E uma curiosidade minha, bom, você vai perceber que ao longo das conversas aqui eu acabo tendo a minha curiosidade despertada, né? Em tempos de isolamento, em tempos de distanciamento social e de recomendações, aí, especialmente dos governos municipais e estaduais, né, Giovanni, de que as pessoas fiquem em casa, vocês perceberam uma alteração ou digamos assim, uma preferência por determinados itens nesse mix de produtos que vocês oferecem e que estão, de repente, mais vinculados à prática de exercícios em casa? Porque o que mais se vê hoje no Instagram são pessoas se colocando à disposição para ajudar as pessoas a manterem um certo grau basal de atividade física, né? Especialmente naquelas regiões, naquelas localidades em que essas medidas estão sendo mais duras. Curiosidade pessoal minha, teve algum parâmetro, alguma observação de vocês nesse sentido? Não, é isso, Gustavo. Os produtos de performance, né, os produtos topo da pirâmide, digamos, que tem mais tecnologia, são os mais vendidos, e também, por outro lado, os produtos que têm desconto. Então, assim, a gente está percebendo que também o pessoal está buscando alguma coisa de preço também. Então, acho que esses dois movimentos, assim, tecnologia e desconto. Natural que aconteça, né? Ainda mais agora que está todo mundo pisando em ovos. É impressionante. Teve alguns registros aqui. Libório BJJ, por exemplo, mandou um grande abraço, Giovanni. Olha aí. Grande Libório. Libório é um dos maiores técnicos e empreendedores aí do jiu-jitsu, um grande amigo meu da época de UFC, cara que eu prezo muito. Que legal. Rodrigo Guesswein está aqui dizendo grande executivo e um grande volante. Aí já os amigos, né, do peito aí já fazendo uma propaganda aí do meu futebol no passado. O Alan Puro Osso está dizendo, tá aí o mestre, esse entende. Olha aí, hein? Outro grande amigo da época de UFC, a gente é amigo até hoje, é lutador profissional, o Alan. Que bacana, né? Tatu Neto está dizendo, Giovanni o Brabo! Que legal, né, cara? É uma particularidade dessas transmissões que a gente tem realizado aqui. Como a gente faz em tela dividida, os teus seguidores, alguns dos teus seguidores certamente foram notificados de que a transmissão estava começando. Então é natural que os nossos convidados se sintam em casa, né? Nosso amigo Fabrício Ramos, por exemplo, já está dando risada. Ele é um sujeito muito divertido, né? A gente sabe. Ele já está mandando mensagem para mim aqui no WhatsApp, aqui que eu tô ligado aqui. Ai, que barato. Então tá, olha só, já começaram a chegar algumas perguntas aqui.
Tá? E tem algumas perguntas muito interessantes, já na arrancada. Lembrando sempre, use o card de perguntas. Procure não mandar sua pergunta nos comentários para eu poder fazer isso aqui. Olha só, Giovanni. Serrato Carlos. A ASICS, na verdade, não é a ASICS, né? É a New Balance, mas de qualquer forma fica um registro, acho que vai estar... Não, mas eu acho que a patrocinadora dos Jogos Olímpicos esportiva é a ASICS mesmo. Então tá. A ASICS, como patrocinadora das Olimpíadas de Tóquio, como está lidando com a mudança de data? Eu vou até ampliar essa pergunta, né? Porque a mudança de data de um evento tão importante quanto uma Olimpíada, eu imagino que pegue todas as empresas de material esportivo, de certa forma, de surpresa, né, Giovanni? Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso e os desdobramentos, é claro. Olha, primeiro, um evento dessa magnitude, né, ser transferido, a gente sabe os bilhões aí de dólares que estão envolvidos, o conflito de interesse, mas realmente era a melhor coisa a fazer, né? Não tinha como, inclusive os atletas não estão nem conseguindo treinar direito, né? Como é que eles iam performar na Olimpíada se eles não estão conseguindo nem coletivamente treinar? Então assim, realmente é complicado. É difícil eu falar pela ASICS, né, minha ex-companhia, empresa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, mas eu acredito, conhecendo os executivos da companhia, que eles estão apoiando isso, porque é a coisa certa a fazer nesse momento mesmo. Pois é, eu até saí uma reportagem, eu estou radicado em Porto Alegre ainda, né, Giovanni? Acho que tu já se mudou para São Paulo há algum tempo, né? Imagino que a base seja São Paulo, né? Mas faz um bom tempo, mas eu venho para o sul, venho para Novo Hamburgo de 15 em 15 dias ver minha filhota. Inclusive agora eu estou com ela aqui, estou em Novo Hamburgo. Que barato, né? Então, aqui no nosso periódico padrão, a 0 hora, saiu no final de semana, aí, na 0 horas de domingo, uma vasta reportagem justamente mostrando isso, né? Os nossos atletas aqui, gente da Sojipa, gente do União, cara, treinando com garrafa de 5 litros de água no lugar dos halteres, assim, atletas olímpicos, né? Imagina que loucura que essas pessoas estão vivendo, né? Depois de uma vida inteira de preparação e no mínimo 4 anos de muita expectativa, né? Tu imagina que para nós, meros mortais, é uma dificuldade adaptar treinos agora para se manter o mínimo em forma, né? Imagina para esses caras, né? Que treinam 5, 6, 7, 8 horas por dia, né? É realmente uma loucura. Eu acho que, de novo, a Olimpíada seria inviável esse ano, até pelo aspecto técnico. Ela ficaria muito abaixo das últimas edições. Muito bem, vamos dar uma olhada que tem mais perguntas aqui. Olha só, Google Sport, uma pergunta bem legal aqui, bem ampla. Qual a sua dica de estratégia para marcas internacionais que desejam entrar no mercado brasileiro? Grande Google, um abraço, querido. Eu gosto muito da estratégia do local, né, que se fala, né? Pensar globalmente, ter uma estratégia global, mas agir localmente. Eu acho que se você analisar todas as empresas multinacionais que estão, entre aspas, ganhando no Brasil, vencendo o jogo, são empresas que têm uma estratégia, têm as suas diretrizes globais, mas têm esse jogo de cintura para se adaptar ao mercado brasileiro. Então o meu conselho é contratar bons executivos locais que conheçam a questão da carga tributária, principalmente, e conheçam como funciona a aldeia no mercado que a empresa atua. Esse é o meu conselho. Vou te pegar de surpresa agora. Você que ainda não segue o Giovanni, por favor, @GiovanniDecker. É só seguir, você que está acompanhando essa live porque é seguidor da Inexperiência, mas ainda não segue o Giovanni, por favor, faça isso agora mesmo para ficar ligada nas últimas novidades aí do mundo corporativo e esportivo, meu amigo Giovanni. Viu só essa? E tem uma jogada aqui, hein? Planejamento é tudo. Isso aqui, para aparecer certo na tela, assim como tu está vendo, eu tenho que imprimir assim. Olha ali. Opa! Que momento. Tá vendo? É o contrário, é que nem o Fantástico, quando o cara faz gol contra, é isso? Planejamento é tudo. Estamos aí, professor Gustavo Reis, ao seu dispor. Muito bem, temos mais perguntas aqui agora. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, é uma pergunta mais ampla de economia, tá, Giovanni? Mas eu vou te repassar porque eu acho importante a gente prestigiar todo mundo. Giovanni, como você acha que vai ficar o PIB de 2020? E agora? Olha, eu queria saber isso também, porque, enfim, é um período de muita incerteza, né? Um período de muita incerteza. Eu acho, conversando com a matriz nos Estados Unidos, a gente tem visto que provavelmente o segundo quarto agora, né?
Abril, maio e junho vai ter uma queda de 70%, é o esperado nos negócios. Para o terceiro quarter, né, já estamos falando de 30% a menos do que um período normal. E a economia deve voltar ao nível que ela estava, digamos, no último quarter do ano. Isso eles estão falando principalmente para os Estados Unidos, que é uma economia madura, a principal economia do mundo, que vai jogar 2 trilhões na economia agora em pacotes, em benefícios. Então, talvez para a gente aqui no Brasil, isso vai se estender até um pouquinho mais, vai ser até um pouquinho pior. Aliás, eu acho que uma coisa importante para quem não conhece ou para quem não acompanha muito as principais marcas esportivas, Giovanni, eu acho que seria legal apresentar a New Balance, especialmente a presença da New Balance no Brasil, segmentos em que vocês atuam, né, as linhas de produtos, para que as pessoas entendam um pouco melhor a que você se dedica atualmente. Claro, a New Balance é uma empresa mais que centenária, né? Ela tem, já fez 100 anos há algum tempinho, e ela é uma empresa que começou como performance, né? E ela é muito conhecida também pelo produto casual. Então, nossos produtos âncora são os produtos de corrida, tecnológicos, e os produtos casuais para uso do dia a dia, produtos, enfim, moda, etc. E a gente tem alguns esportes que a gente chama secundários, né? O skate, o tênis, enfim, alguns esportes que também estão junto no portfólio da marca. Basquete, enfim, são esses 2 focos e os outros 3 esportes secundários. Muito bom. Onde a gente despende a nossa energia, o nosso investimento. E a gente tem um plano no Brasil, Gustavo, de ser a terceira marca em 5 anos. A gente acredita hoje que a gente está estou falando de marcas internacionais, né? A gente acredita que está na 6ª, 7ª posição. E esse ano, o pecado disso tudo, né, que esse ano a gente estava crescendo 50% de janeiro a fevereiro. E março a gente estava com um crescimento de 140%. Então, tu imagina que pecado nós agora tem que praticamente interromper, né, o que estava sendo feito e refazer toda a estratégia para frente. Né? Mas é geral, né? A gente não pode, né, sofrer demais imaginando que o nosso sofrimento é diferente do sofrimento de qualquer outra pessoa, né, Giovanni? Uma das coisas que eu andei lendo a respeito desse tema, né, em geral, do quanto a gente fica amargando muitas vezes as perdas, né, foi um artigo sobre inteligência emocional, em que os psicólogos argumentam que é exatamente isso, a gente comparar, enfim, a nossa dor, e aí, claro, eu não falo especificamente do mundo dos negócios, eu falo de maneira mais ampla, né? Tem gente que sente muita dor por não estar podendo sair de casa, né? Tem gente que sente dor por estar distante de parentes queridos, que via com frequência, né? E tem gente que está sentindo dor, enfim, financeira, ou a dor de realizar ou de considerar a hipótese de demitir pessoas, enfim. São momentos que a gente tenta evitar ao longo da vida inteira, né? Ninguém empreende para demitir. Não, exato. Nós vamos entrar, Gustavo, num período que as pessoas vão ter que ter... Eu tenho 2 palavras que eu estou tirando dessa crise. A primeira é resiliência, né? Todos nós vamos ter que ter muita resiliência porque que vem pela frente. E a outra coisa, nós vamos ter que ter muita empatia. Nós vamos ter que se colocar muito no lugar do outro, porque não é só uma questão da minha empresa ficar bem e o mundo ficar mal. Ninguém vive numa ilha, né? Então, assim, eu acho que a preservação do emprego, na medida do possível, obviamente tem empresas com muita dificuldade de caixa, isso é super compreensível, mas a manutenção do emprego é uma das coisas que eu acho que as empresas, em geral, deveriam prezar. Claro que, de novo, na medida do possível. Porque senão a gente vai ter, consequentemente, um caos social e um problema talvez muito maior que o próprio coronavírus, que é um problema gravíssimo, né? Isso, inclusive, já endereça uma pergunta que tinha sido feita aqui mais cedo. Eu até peço de novo, eu reforço, e se vocês que estão participando, tem bastante gente com a gente agora, quase 100 pessoas ao vivo, Giovanni. Se vocês puderem fazer as perguntas usando o card de perguntas aqui, tá? Se vocês usarem o card de perguntas, é melhor, porque eu consigo, enfim, fazer uma curadoria, né? Uma moderação das perguntas aqui mais fácil do que ficar procurando pelas perguntas na lista de comentários, né? E, claro, à medida quanto mais gente aparece, mais gente comenta e mais difícil fica, né, Giovanni, da gente encontrar os comentários. Mas alguém tinha feito um comentário recentemente aqui justamente sobre isso, tá? A pergunta era especificamente sobre... Opa, deixa eu voltar para cá. Sobre a questão das demissões. Mas vamos ver o que mais tem por aqui, tá?
Olha só, Torres Dan, está escrito assim, patrocínio do Liverpool é um dos grandes assets dessa marca? Com certeza, a gente ficou patrocinando o Liverpool por 10 anos, né? A gente tem uma marca de lacrosse, que é um esporte americano, principalmente jogado na costa leste dos Estados Unidos, em Boston, Nova York, enfim, que é muito popular nas universidades lá. E com essa marca, no primeiro momento, a New Balance pensava em entrar no futebol. E aí lá atrás ela começou a patrocinar o Liverpool. E há uns 3 anos atrás a gente mudou para a New Balance, que foi, acho que, uma decisão super acertada e trouxe aí um awareness para a marca muito interessante. Só que agora a gente não vai, a partir de maio, né, quando acabava a Champions, a gente não está mais com eles, né? Não foi renovado o contrato e a gente focou em outras coisas. A gente está patrocinando agora a NBA no basquete. Enfim, devemos também ter mais times de futebol. Ainda estamos enfim, pensando, fazendo a estratégia a respeito disso. Mas um dos principais investimentos que a empresa fez agora é o patrocínio total da NBA para os próximos anos. Ah, que barato, hein, cara? Pô, a NBA é a joia da coroa sempre. A NBA e a NFL, né? Não tem nada que se assemelhe a isso, sob o ponto de vista de marketing aqui no Brasil, né? Não, e a NBA é legal, cara, porque tem a questão de performance, né, Gustavo? Os tênis de basquete mesmo, e ela também... A NBA hoje é um comportamento, né? Então, assim, muitos jovens se inspiram naqueles grandes atletas até para usar os mesmos produtos que eles usam. Então, eu acho que muito mais oportunidade tem nos produtos de dia a dia que no próprio produto específico para basquete. Que barato. Muito bem. André San manda uma pergunta que também tem uma pegada filosófica. Qual é o maior aprendizado da sua carreira passando por grandes marcas? Poxa, cara, eu podia falar várias coisas aqui, mas... Vai virar palestra. Vai virar palestra. Exato. Mas, olha, eu sou um cara totalmente orientado para pessoas. Eu acredito que pessoas fazem a diferença. E eu tenho uma palavra que eu uso muito que é propósito. Eu acho que a gente tem que ter o propósito de fazer as coisas corretas, da maneira correta e tentando fazer o bem. Quando a gente tem esse propósito disso, as coisas se tornam mais fáceis e tu tem clareza com isso no dia a dia, as coisas se tornam mais fáceis para tu liderar as companhias. Eu tive empresas que também eram mais orientadas a essa parte de pessoas, eu tive empresas menos orientadas para as pessoas e eu tive que ter resiliência, que foi outro aprendizado meu, para sobreviver nesses ambientes. Eu acho que essas 3 coisas são as 3 principais experiências que eu levo na minha carreira. Resiliência que volta com força nesse cenário movediço que nós estamos vivendo. Exatamente. Eu acho que vai ser, como eu falei antes, resiliência e empatia, né? Eu acho que vamos ter que precisar... Eu acho que a gente vai voltar um pouquinho, Gustavo, para o passado, assim, um pouquinho, né? A gente vai ter que sentar com o fornecedor, a gente vai ter que sentar com o cliente, a gente vai ter que ouvir todo mundo. Tem muita gente boa que vai passar dificuldade, muita gente bem intencionada, muita gente que tem um propósito bacana, que gera emprego. Então, é essa responsabilidade que a gente vai ter que ter, esse jogo de cintura que a gente vai ter que ter no dia a dia, para a gente ter o menor impacto possível dessa loucura toda que está acontecendo, né? Eu imagino que uma empresa como a New Balance, aliás, grandes multinacionais em geral, já tinham já costumavam ter algum tipo de trabalho remoto, ou de home office, ou de conectividade à distância, recursos para reunir as pessoas, né, Giovanni? Mas nada possivelmente nessa ordem de grandeza, né? Tipo, fazer uma transição rápida de 100% em muitos casos dos departamentos e de dentro das organizações para o trabalho remoto, para o home office. Como é que está sendo essa experiência na New Balance e o que você poderia dizer a título de dica, de recomendação para quem está se sentindo meio perdido, que eu acho que até é regra nesse momento, em relação a esse mundo mágico aí do trabalho remoto? Olha, eu tenho usado todos os tipos, né, de aplicativos, de soluções para fazer reuniões a longa distância. Então, o próprio WhatsApp, o Zoom é uma ferramenta muito bacana, o tradicional Skype. Então, assim, eu acho que essa crise, essa loucura toda, vai mudar esse comportamento, principalmente nas empresas, né, das reuniões presenciais. Eu acho que as pessoas vão se disciplinar um pouquinho para ter mais home office. Eu acho que a gente está redescobrindo que várias coisas a gente pode fazer remotamente. Isso talvez, no futuro, traga mais qualidade de vida para todo mundo. E mais resultado também.
Tem gente que está se falando e se vendo muito mais agora do que nos últimos 10 anos. Isso eu garanto. Né? Com certeza. E é um barato isso, né, Giovanni? Porque essas ferramentas, elas de fato mostram que hoje, cada vez mais, não é necessário nós estarmos perto para nos sentirmos próximos, né? Eu acho que muitas dessas ferramentas têm mostrado justamente isso para as pessoas, a possibilidade de nós estabelecermos laços muito densos, né, muito fortes, não só com as pessoas da nossa família, enfim, laços mais afetivos, mas também com os nossos colaboradores, né? Exatamente, as empresas tinham nessa característica de viagens, de reuniões presenciais. Não é que isso vai acabar, mas eu acho que vai se rediscutir isso, né? E, então, talvez seja uma coisa positiva aí do que está acontecendo. Eu acho que as pessoas estão reaprendendo aí a se disciplinar e trabalhar de casa, né? Aprendendo, na verdade. Para você que está chegando agora, eu estou conversando com o Giovanni Decker. Tome nota, não tome nota mental, tome nota para depois seguir. Giovanni Decker, General Manager da New Balance do Brasil. Eu sou o professor Gustavo Reis, estou tendo a honra de conduzir esse bate-papo, como sempre, aprendendo muito. Várias perguntas chegando aqui, inclusive o nosso querido Teddy Correia, nosso técnico, questão de frisar, já disse que a NBA passou a ser, a partir de agora, a New Balance Association. Boa, grande Teddy, o grande ídolo meu. Passei te escutando aí muito esse fim de semana aí, cara, nesses momentos aí, trancado em casa. É o nosso grande decano, que beleza, muito bem. O Marcos Correia tem uma pergunta relacionada. Ele pergunta, dúvida, hoje a NBA é patrocinada pela Nike, correto? A partir de quando a New Balance assume? Marcos, a partir da próxima temporada que a gente não sabe quando começa, né, por enquanto. Né? Sim. Tá tudo em stand-by, né? Tá tudo suspenso. Isso é uma curiosidade, né, Giovanni? Porque os calendários sempre foram muito apertados, especialmente a NBA, que os caras jogam praticamente dia sim, dia não, às vezes todo dia, né? Deve ter, meu Deus, o pandemônio se instalou. Exatamente. A NBA acho que tem confrontos que tu joga um contra outro time, acho que 8 vezes na temporada, né? Ou 6 vezes, se eu não estou enganado. Então, eu acho que, de novo, vai ser repensado um monte de coisa, né? A gente está vendo também a agonia aí dos clubes brasileiros de futebol, né? Que é um negócio, um grande negócio no Brasil. A agonia dos caras porque, cara, nenhuma empresa, eu acho, que está preparada, quanto mais um clube que não é voltado a lucro, para simplesmente fechar a torneira e não ter mais nenhuma geração de caixa. E só ficar com despesa. Então, assim, empresas que fazem um bom provisionamento, que tem plano A, B e C durante o ano, estão sofrendo. Imagina quem não tinha isso, né? E, de uma maneira geral, eu acho que os clubes não têm isso, né? Não tem essa questão do planejamento, da geração de caixa, etc. Então, eu acho que o mundo todo vai mudar, mas o esporte eu acho que também vai começar a se questionar muitas coisas, né? Já começaram a sair os primeiros acordos, né? Eu acho que o Atlético Mineiro foi o primeiro clube a anunciar a redução salarial geral para todo mundo que ganha a partir de X reais, acho que 5 mil reais por mês, para não acabar impactando mais severamente ainda as pessoas que recebem os salários mais baixos do clube, né? O que eu achei, aliás, uma medida super inteligente. Mas é que as pessoas elas não pensam nisso, né, Giovanni? Muitas vezes as pessoas pensam no autônomo que trabalha ao meio-dia para garantir o jantar. E isso é fato. Existe um enorme número de pessoas nessa situação em um país como o Brasil. Mas aí, eventualmente, também se esquecem que o pequeno empresário não consegue entrar no banco e conseguir um empréstimo para capital de giro. Porque as taxas de juros são absurdas, né? Enfim, a pessoa acaba dependendo absurdamente, e até em nível internacional, sem paralelo, justamente do fluxo de caixa, né? Da geração de caixa. Eu acho que nessa crise, e tomara que não aconteça isso, mas eu acho que vão quebrar muito mais empresas por programa de fluxo que por lucratividade. Porque, em geral, o movimento que eu estou vendo nas empresas enfim, obviamente, cortar todo o supérfluo, né? Toda aquela gordurinha que tinha nas companhias, nas empresas, nas famílias, vão ter que ser cortadas. Enfim, e as empresas vão ter que fazer isso, né? Vão ser obrigadas a cortar na carne. Então é isso, eu estou acompanhando aqui as perguntas e acabei me perdendo aqui na minha resposta, mas é isso, então vai quebrar mais empresas, eu acho, que pela essa questão de geração de caixa que pela lucratividade. O que eu estava falando é o seguinte,
muitas empresas estão demitindo, outras estão propondo cortes de salário. Então, assim, as empresas estão se mexendo para nesse momento ter caixa. Então, acho que todo mundo, e eu falo para mim mesmo isso, a gente tem que ser flexível e entender esse momento das empresas, que talvez momentaneamente, por um período, todos os executivos vão ter o seu salário reduzido. E eu acho que isso, pensando no longo prazo, eu acho que é inteligente e justo até, porque realmente as empresas vão sofrer muito com esse leque aí de caixa. As pessoas já estão me ajudando nos comentários, Giovanni, já estão umas ajudando as outras a fazerem as perguntas pelo card. Tá? Eu vi uma pergunta do Guilherme Lauk, como manter a equipe de vendas motivada? Guilherme, primeiro um grande abraço, querido, saudades tuas. E eu acho que ele mandou aqui também, pelo que mandou pelo card já? Acho que ele mandou pelo card. Está aqui, Guilherme Lauk, ó. Como manter a equipe comercial de vendas das empresas motivada? Olha, Guilherme, eu acredito sempre na verdade, cara. Dizer a verdade, dizer que o momento é duro mesmo, é um momento que eu acho que ninguém estava preparado para passar, nem pessoalmente, nem como gestor. Então, assim, tem que ser o mais claro possível. Eu acho que é um momento também para as equipes de venda, já que não estão vendendo, e eu sei que no teu caso é assim, não estão conseguindo vender para os lojistas, se reciclar, estudar, enfim, e para voltar depois, quando voltar a economia, voltar a milhão. Né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu posso humildemente ajudar o Guilherme também, porque um dos meus focos de pesquisa, Giovanni, quando eu fiz o meu mestrado em design, foi justamente essa questão das respostas emocionais. Tá? Eu, claro, adaptei isso, né? Usei esses estímulos, esses recursos para falar de educação, mas no caso das vendas, né, não é muito diferente. E aí eu quero complementar para o Guilherme, dizendo que motivação, Guilherme, é uma resposta emocional. Tá? Motivação não é algo que a gente consegue promover nas pessoas, é algo que a gente consegue criar circunstâncias para que ela sinta. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa resposta do Giovanni, porque ela traduz, de fato, tudo o que se costuma afirmar na pesquisa, na psicologia, em relação a isso. Se você disser a verdade, se você der a real, se você disser hoje, olha, a situação está difícil, mas nós temos X, Y e Z motivos para acreditar que logo mais adiante vai melhorar, então você está criando a circunstância para que a pessoa se sinta motivada. Ao invés de tentar buscar uma solução mágica, né, Giovanni, que nesse momento pode ser super frustrante, que é a de tentar motivar diretamente as pessoas. A gente motiva elas agora, daqui a 10 minutos elas estão no WhatsApp, ou elas estão na rede social, ou elas estão assistindo TV, e a casa está caindo, né, cara? Isso é uma coisa que até que eu, pessoalmente, eu tenho tentado evitar, assim, essas notícias catastróficas no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte agora. Então, uma das coisas que eu acho que cada indivíduo tem que fazer é olhar bem a sua fonte, se é verdadeira, se não é fake news, porque, nesse momento de crise, as pessoas estão vulneráveis, estão frágeis, e tá aparecendo muita loucura, muita bobagem, muita coisa que não é verdade. E a outra coisa, eu acho que nesse momento, independente do credo político que as pessoas têm, não é o momento de fazer politicagem com o corona. O corona é um negócio que mata, que vai matar pessoas, que vai matar empresas, é um negócio grave, a gente tem que se unir nesse momento, como cidadão mesmo, para passar por esse problema, que, de novo, é sem precedentes na história da humanidade. Essa questão tem a outra ramificação que eu sempre penso, quando eu penso nessa questão de politicagem, Giovanni, como a ciência chegou longe, né? Como nos levou longe. E como é possível que hoje em dia ainda exista quem acredite em misticismo, quem acredite em falsas evidências, né? E como a gente está vulnerável a isso, porque para quem lê, não faz a menor diferença, né? A gente não tem como saber a credibilidade da fonte de uma notícia que chega até nós. Então, mais do que nunca, né, nós temos aí um motivo a mais, e muito forte, para termos muito cuidado nesse sentido, né? Exatamente. Da minha parte, eu garanto, sempre privilegiando a ciência, pelo amor de Deus, privilegiem a ciência. Não, privilegiar a ciência, privilegiar a saúde das pessoas, isso eu acho que é o bem mais importante, né? E, obviamente, pensar um pouquinho na economia ali na frente. Tem uma pergunta, Gustavo, aqui, legal, não perguntou no card, mas é bacana, do Rodrigo Cartilha. Qual a pretensão da New Balance em relação à estimativa de retorno do varejo calçadista, eu acredito?
Olha, eu estava esperando que o comércio voltasse parcialmente na próxima segunda-feira, mas pelo visto, pelos novos casos que a gente está num momento que todo dia muda tudo, né? Essa é a verdade, né? Todo dia a gente tem que sentar, refazer o plano que a gente tinha feito para amanhã, porque mudou. Então, assim, como os casos de corona têm aumentado no Brasil, eu acredito que só volta na semana seguinte, pós-Páscoa. Acho que é segunda-feira 14, e mesmo assim deve voltar parcial. Eu acredito que se voltar parcial, o comércio já ajuda bastante, a roda começa a girar de novo e as pessoas começam a ver uma luz no fim do túnel em relação aos seus negócios. E muito importante que as pessoas voltem também com consciência, com o comportamento ajustado, né, Giovanni? Porque muito provavelmente não vai ser uma volta imediata ao que era antes, especialmente para nós brasileiros, que sempre tivemos esse hábito, né? De abraçar, de apertar a mão, de dar beijo, né? Isso tudo, pelo menos por algum tempo, as pessoas vão ter que puxar o freio de mão. Isso vai mudar os hábitos, eu acho, de higiene também. Eu tenho ido aí nos supermercados, todo mundo de luva, bacana, né? Porque pegava alimento ali, era uma coisa que a gente não tinha esse cuidado. O álcool gel, acho que veio para ficar mesmo, né? Eu estou vendo que até algumas atividades que estão sendo liberadas aí pelas prefeituras e governos estão exigindo que se use o álcool gel, motorista de táxi em Porto Alegre, por exemplo. Então, assim, tem algumas coisas que vieram para ficar, né? Que bom, como hábitos mesmo. Que pena o motivo, né? Mas que bom que seja uma mudança permanente para melhor. Né? Olha, para você se orgulhar por muito tempo, tá? Quem mandou uma pergunta aqui, sabe quem foi? O seu ídolo, aquele que você ouviu durante... Opa, mas sumiu a pergunta dele aqui, será que ele desconectou? Tedi, manda de novo, Tedi. Não, tá aqui, olha só. Não acha que vai trazer uma maior valorização da experiência presencial? É a pergunta de Tedi Correia. Tedi sempre inteligente, né? Sempre com perguntas boas. Eu acho com certeza, Tedi. Eu acho que na medida que as pessoas vão se ver menos presencialmente, quando elas se verem, elas vão valorizar mais aquele momento, né? Porque a gente, pela primeira vez na história da humanidade, né, a gente está... eu sei que teve outras, gripe espanhola, H1N1, etc., mas com a proporção, né, nos tempos atuais, com mídia social, eu acho que é uma coisa sem precedente, né? Então, com certeza a gente vai dar mais valor para dar um abraço, para estar junto com quem a gente gosta, para estar junto com a família. Enfim, eu acho que isso é uma coisa bacana aí do que está acontecendo, que eu acho que vai voltar aquela relação mais verdadeira, mais junta, né? Uma pergunta bacana do Luiz Carlos Luca aqui, que, claro, não depende só de nós, né, Giovanni, ou de uma decisão corporativa, mas talvez até a título de expectativa, de ajuste de expectativa. As corridas de rua da New Balance continuarão para 2020 após essa pandemia? O Luiz, né? Luiz Carlos Luca. Ô Luiz, tudo bem? Olha, por enquanto estão suspensas. A gente, por enquanto, está mantendo os patrocínios de provas que a gente já tinha fechado para o ano, a Indomit e a Maratona de Porto Alegre, no presente momento. E as nossas 15Ks estão suspensas no momento. Por quê? Porque o quadro de incerteza é muito grande, né? Então, nesse momento, e até acho que fica a dica aí, principalmente porque tem negócios menores, eu acho que toda despesa recorrente tem que ser reavaliada. Então, assim, despesas essas, investimentos em marketing, eu acho que tudo isso agora mudou o cenário completamente, mudou de cabeça para baixo, deu um looping. Então, tudo tem que reolhar, tem que renegociar com o fornecedor, né, sendo justo, sendo correto, mas tem que renegociar. Então, assim, vai demandar bastante trabalho das empresas, de novo, bastante resiliência da gente e bastante empatia. Diego Pé Santos. É isso mesmo. Pós-quarentena, como ficarão os preços dos produtos esportivos? Olha, Diego, o dólar esse ano ele saiu de um patamar de 13,90 para 5. Então, os produtos importados devem ter um reajuste geral de todas as marcas. Produtos nacionais também carregam insumos importados. Então, mas mesmo assim o impacto no preço é menor. Então, já te respondendo um pouco adiante, eu acredito que para o próximo ano, as empresas do meu setor, do setor esportivo, devem fabricar mais no Brasil. Que é também, Gustavo, se tu me permite, uma das coisas que eu acho que vai mudar no mundo. Esse mundo globalizado, com a engrenagenzinha. O cara faz um cabedal lá na Indonésia, o outro faz uma pecinha na China, o outro junta. Eu acho que isso aí vai ser repensado.
porque vamos pensar essa crise há 30 anos atrás. Seria uma crise de uma província chinesa que provavelmente mataria muitas pessoas na China, mas não se disseminaria no mundo todo com a maneira que se disseminou, principalmente da maneira que as pessoas se assustaram nas mídias sociais. Então, assim, por que isso? Porque as coisas hoje estão muito conectadas, né? Então, assim, hoje uma empresa internacional fabrica uma peça aqui, outra ali. Eu acho que esse modelo, eu acho que não vai voltar ao modelo antigo fecha a fronteira do Brasil, produz tudo aqui, mas vai ser repensado bastante essa coisa da globalização. Essa tua resposta e, inclusive, a referência à questão de produção brasileira já endereça duas perguntas que tinham chegado aqui, Giovanni. A primeira da Inês Graff, que pergunta sobre o desenvolvimento de produtos, fabricação, etc. São feitos no Brasil? Imagino que ela se refira à situação atual da New Balance. Oi, Inês. Hoje é em torno de 60% produzido no Brasil. Então a gente é um grande gerador de emprego entre os nossos parceiros que tem fábrica, né? Paquetá, Níger, fábricas de confecção. E isso deve aumentar no próximo ano. Eu prevejo, de novo, o cenário muda todo dia, gente, é uma loucura. Mas eu prevejo em torno de 90% a 95% dos produtos do nosso portfólio ano que vem vão ser feitos no Brasil. Justamente a pergunta que o Marcelo Lisca tinha feito mais cedo. A AMB irá produzir tênis no Brasil? Se é que já não grande Lisca, esse é um grande profissional do nosso mercado, aí, um cara que eu tenho o maior carinho e respeito. Aí. A gente já produz, né? Como eu falei. O que deve acontecer, mais modelos que a gente produzia fora do Brasil, a gente deve fabricar. Oi, Gustavo, cortou? Dei um cortezinho rápido aqui, mas agora voltei. Tá. Não sei se a minha resposta foi, mas a gente já fabricava 60%, eu acredito que vai ser uns 95%. E é isso, vai produzir mais no Brasil, conforme eu tinha respondido antes para a Inês. Beleza, muito bem. Já tinha a pergunta do PIB aqui, a gente já tinha falado, tem várias outras perguntas aqui, olha só. Teve uma aqui que eu achei bem bacana. Com o Dia das Mães prejudicado para a indústria calçadista, você acha que o melhor caminho é antecipar o verão? Olha, uma grande pergunta, o Adriano Alves. Pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Que talvez vai acontecer nas marcas que, falando do meu business, o que vai acontecer com as marcas que trazem produto importado, a gente vai ter que passar uma coleção para frente. Então, pode ser que, principalmente o produtor local, o cara que é focado em calçado feminino, vai ter que fazer a mesma coisa. Muito bem, temos mais perguntas aqui, perguntas que chegam sem parar, Giovanni. Olha só, Masami World está aqui dizendo, como visionário e amigo Giovanni Decker visualiza o cenário pós-Covid-19, oportunidade / dificuldade? Grande Massa, está provavelmente mandando essa mensagem lá do Japão para mim. O Massa é um dos grandes pessoas da imprensa, aí, repórter, que mais cobre e melhor cobre o MMA no mundo. Então a gente teve uma proximidade muito grande na minha época de UFC, tenho o maior respeito também pelo Massa. Olha, Massa, tá tudo muito, assim, imprevisível, né? Tá tudo muito... a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas eu falei algumas coisas já antes, eu acredito que vai mudar um pouco, assim. As pessoas vão ter que ter muita empatia, vão ter que ter muita resiliência, vai mudar essa coisa das pessoas viajarem tanto, principalmente a trabalho. Eu acho que o Teddy levantou um grande ponto, as pessoas vão valorizar mais os seus, estar junto, porque eles foram privados disso agora. Então, assim, acho que vai ter várias mudanças aí na vida das pessoas, né? E isso, obviamente, vai mudar o comportamento. Eu acho que, eu já comentei antes também, eu acho que o Icon vai crescer muito, muita gente que não comprava vai começar a comprar no Icon, e isso vai mudar definitivamente o hábito de consumo. Cara, eu acho que oportunidades é a gente repensar, cara, o modelo que a gente tem hoje, né? De longe, obviamente, o capitalismo, para mim, é o modelo o melhor bem-sucedido na história, né? Nenhum outro deu certo. Mas eu acho que tem aquele capitalismo selvagem, aquele que eu tenho que ganhar para tu perder e tal, esse eu acho que vai começar a ficar para trás. E o cidadão vai começar
ele vai começar a perceber isso e apoiar empresas que cuidem dele, do cidadão. Isso que eu acho cada vez mais. A pessoa, quando comprar um produto, vai comprar aquele significado, não só que o produto tem, mas que a empresa também, do que a empresa faz para a comunidade. Eu acredito muito nisso. Isso, a gente dá um nome para isso lá no design que se chama Sistema Produto Serviço. Né? Não é só o produto, mas sim todos os serviços do entorno, todos os agentes, a inserção da empresa nas comunidades em que ela impacta, enfim. Acho que é um processo até natural, né, Giovanni, para pessoas que são mais jovens, né, e que já estão, inclusive, né, eu conversei com o Guga a respeito disso na semana passada, muito antenadas para essas questões relacionadas ao uso ao invés da posse dos bens, né, o que não deixa de ser uma atitude, enfim, sustentável, né, de consumo. Até fiquei curioso agora pensando no que o Guga me comentou, a New Balance tem alguma iniciativa nesse sentido? No sentido de consumo consciente, digamos assim? A gente tem vários produtos que são 100% sustentáveis, né? A gente agora até trouxe um produto para o Brasil como teste, poucos pares, e ele era 100% sustentável, enfim. Acho que é a grande tendência, né? A gente tem duas tendências no nosso mercado, né? É a questão da sustentabilidade, cada vez mais o consumidor vai se preocupar com isso. Isso aí é fato. E a outra coisa é o produto específico feito para ti mesmo. Então, cada vez mais eu acho que a gente vai trazer soluções para o consumidor, bolar a cor do seu produto, enfim, o seu produto específico, dentro do seu tamanho. Eu acho que são duas tendências aí do nosso mercado esportivo em geral. Olha só, Milton R. aqui colocou nos comentários, não colocou no card, eu insisto, se vocês puderem colocar as perguntas nos cards, melhor, fica mais fácil de localizar ela no meio desse monte de comentários que estão chegando sem parar desde o início da live, mas essa pergunta é bem bacana. Gigil, olha só, seria possível uma campanha juntando, por exemplo, duas marcas do mesmo segmento, mostrando que se unir num rumo é saudável? Olha, quem sabe, né? Isso na verdade já existe, né? Empresas, produtos que a gente faz collabs, etc. Então, já tem alguma coisa nesse sentido, né? Acho que faz sentido, sim. Acho que depende de cada estratégia, de cada empresa, de cada segmento, né? O Marcos Correia perguntou lá no card: boa tarde, quais as principais marcas hoje no mercado esportivo brasileiro? Olha, as mundiais, acho que o Olímpicos faz um trabalho espetacular, né? Produção local e ela está muito bem posicionada. Nike, Adidas, ASICS, Mizuno, New Balance, eu acho que é mais ou menos por essa hora Puma. Então essas são as principais marcas. Sandro Frias, tu achas que a maneira que as empresas agirem na gestão dessa crise pode agregar ou perder valor no seu produto? Grande Sandro, grande abraço, querido. Tempo que eu não te vejo. Acredito que sim, Sandro. Eu até respondi antes que eu acho que a maneira como as pessoas, como as empresas pensarem, né, vai ter uma mudança de comportamento. As pessoas vão se preocupar muito mais do que a empresa vende e também do que ela traz. Então acho que sim, acho que pode mudar bastante aí essa questão aí do consumo. E o Massami, talvez seja a nossa audiência no Japão, né? Estamos do outro lado do mundo, hein, Giovanni? Quem diria, hein? Ah, maravilha essa tecnologia. Como vocês enxergam a implementação do 5G no mundo e nos negócios em um curto/longo prazo? Olha, o 5G já é uma realidade, né? Eu acho que vai melhorar cada vez mais essa comunicação à distância de todo mundo. No teu setor, Massa, vai cada vez mais pequenos eventos de luta, por exemplo, vão poder passar a sua mensagem, passar o seu produto para os consumidores. Então, acho assim, é uma coisa que veio trazer benefícios para a maioria das pessoas. Eu acredito demais nessa evolução do 5G, né? Muito bem. Na retomada da economia, a sua opinião com relação ao consumo? Acho que a gente já falou nisso, mas não custa retomar. É o João Balbino da Silva. Eu falei, a gente está bem pessimista no segundo trimestre, a gente está esperando uma queda de 70%. O terceiro quadrimestre, a gente está esperando já uma queda só de 30% do movimento normal. E a gente acredita que volta o consumo nos níveis que estavam no último trimestre desse ano. Se Leandro,
dizendo assim, e o produto qualidade da saúde. Sou enfermeira e muito preocupada. Como encontrar motivação? Tá, enfermeiro, pessoal da Olha, saúde. eu acho que o setor de saúde hoje é o setor que mais tem recebido atenção, né? E assim, eu não sou um especialista nisso, o Ciliandro, mas eu acredito que vocês vão ser muito mais valorizados que vocês já eram antes, tá? Então, assim, se tinha uma dúvida que as cidades, por exemplo, poderiam viver sem hospitais, poderiam viver sem bombeiro, poderiam viver sem polícia, eu acho que isso agora acabou, né? A gente pode viver sem novela da Globo, a gente pode viver sem jogo de futebol, mas não pode viver sem hospital. Então isso está muito claro. Então acho que vai ter uma valorização de vocês. Eu estou acelerando um pouco as perguntas para ver se a gente consegue esgotar no tempo, Giovanni. Se o Perfeito. problema do câmbio pode interferir, a dúvida dele é se o problema do câmbio pode interferir nos investimentos de patrocínios a atletas e a eventos esportivos. É a pergunta do Leandro Leite 3. Estou rindo aqui porque o Leite faz parte da ASICS, né? Meu concorrente, mas um grande amigo, né? Um grande amigo querido que eu adoro muito. Trabalhamos juntos e bem por um grande tempo. Claro que pode, eu acho que sim. Eu acho que as empresas vão ter que repensar tudo, Leite. E entre isso, investimento de patrocínio, atletas, eventos, tudo. Acho que os próximos, a gente não sabe para onde vai o mercado, então eu acho que, como eu falei antes, vai ter que ser repensado tudo, né? Muito bem. E deixa eu ver uma coisa. O Ari Leonardo afirma: o perfil de compras do consumidor brasileiro deve mudar e priorizar o básico. Como proceder pós-Covid? Olha, eu acho que o Ari vai aos pouquinhos, vai voltando os hábitos. Eu acho que no primeiro momento, com certeza, a preocupação é saúde e alimentos. E depois as pessoas vão começar, aos poucos, a consumir de novo. Como eu já frisei algumas vezes, eu acho que só volta a economia no nível normal no quarto trimestre do ano. E Rose Oswald diz assim: como enxerga o achatamento dos salários dos profissionais nesse tempo de crise e após? Eu falei antes, Rose, eu acredito que todo mundo vai ter que ser bem, vai ter que ter jogo de cintura. Eu acho que vai ser uma necessidade das empresas. Eu também já falei antes que eu acho que vai quebrar mais empresas por falta de caixa que por falta de lucratividade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser inteligente o suficiente para enxergar esse momento de dificuldades das empresas e também trazer a nossa parcela. Então, eu como executivo, é isso que eu espero que aconteça e, enfim, vou ter que dar minha parcela de contribuição. E o Marcão NB levanta um assunto bem bacana aqui sobre as máscaras feitas, não é uma pergunta, na verdade, é só acho que um convite à reflexão, à tua manifestação, sobre as máscaras feitas na fábrica da NB nos Estados Unidos. Isso é muito legal, Marco, obrigado pela pergunta. A gente, como alguns sabem, a gente tem fábricas nos Estados Unidos. A New Balance é uma empresa que sempre se preocupou em deixar uma planta fabril nos Estados Unidos. Então a gente produz muitos calçados lá e agora durante a crise a gente fez uma adaptação em máquinas e estudamos a questão das máscaras para fazer doações. Então, num primeiro momento é Estados Unidos, mas eu acredito que num segundo momento a gente vai conseguir espalhar isso pelo mundo. Então é uma ação de uma empresa preocupada aí com os seus consumidores, com o mundo em geral, né? Fabiano Ramos na nossa plateia, mandando um abraço pro Giovanni, viu? Grande Fabiano, irmão do Fabrício. Saudades, irmão. Tive 2 papos com ele aqui, aliás, os 2 papos estão no YouTube da Experiência, tá? O Fabiano é médico infectologista, é chefe da infectologia do Hospital São Lucas da PUC-RS aqui em Porto Alegre, um hospital de referência nosso. E também pertence ao corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento, que também é outro hospital da rede particular de referência no tratamento de pacientes Covid, Giovanni. Deu quase 3 horas de papo, somando as 2 lives, cara. E olha, muitas dúvidas super relevantes, sabe? Muita coisa em que as pessoas não falam, porque os assuntos acabam se repetindo muito, né? Achatamento da curva, higiene e tudo mais, e aquelas dúvidas que a gente tem no dia a dia, a gente acaba não encontrando resposta. Então fica o convite para todos vocês que estão com a gente, que visitem o canal da Experiência no YouTube. Eu estou conversando aqui com o Giovanni Decker, @Giovanni Decker. Se você não segue ainda, siga agora mesmo. Ele é o General Manager da New Balance no Brasil. Eu sou o professor Gustavo Reis, assim como o Giovanni, speaker exclusivo da Experiência, e vai ser um prazer conectar com vocês. Vou escolher uma última pergunta aqui, estamos batendo quase 7 horas, Giovanni. Passa rápido, hein? Eu te avisei, hein?
Passa muito rápido, né? Agora eu olhei o relógio casualmente e não acreditei que era quase 7 horas. É surreal, né? É sempre assim. Surreal. É um negócio realmente impressionante. Eu vou escolher uma pergunta que é bem ampla, assim, mas eu acho que é uma pergunta que, de certa forma, vai, inclusive, resumir os interesses de muitas das pessoas que estão nos assistindo, e eu observo essa convergência de interesses a partir de todas as perguntas aí que você generosamente respondeu. Tá? O Louredo Ricardo pergunta: qual deve ser a grande virtude de um gestor a partir deste momento de hoje? E aí ele prossegue, não coube na tela, mas ele prossegue dizendo: e qual a sua principal virtude no varejo? Olha, eu falei algumas coisas, ô Ricardo, aqui na live. Eu acho que a gente vai ter que ter muita, e desculpe me repetir nisso, né, mas muita empatia. A gente vai ter que se colocar no lugar do outro. Enfim, eu acho que demissões são inevitáveis, mas na medida do possível, evitar o máximo de demissões, né? Eu acredito muito que o mundo não é uma ilha, a gente não está sozinho e a gente tem que trazer algo justo, coerente, com princípios para o mercado, tá? E a outra, ele fez duas perguntas na mesma... Varejo, para gestor e para quem está no varejo. Olha, eu acho que a questão do varejo, quem trabalhou comigo, quem trabalha, sabe que eu tenho um grande professor na minha vida, que foi meu pai, Valério Decker, que é um cara que me ensinou muita coisa, e uma das lições mais claras e mais simples que eu tive com ele foi o seguinte: não tenta vender o que tu não pode entregar. Então essa é a minha gestão com o varejo. Eu de maneira geral, eu prometo só o que eu posso cumprir para os meus parceiros, para os meus colaboradores. Então é isso que eu me baseio para ter as minhas ações no dia a dia das empresas que eu estou. Muito bom. Olha só, Cícero Rebelo, grande Gi, parabéns pela live. Adilson Rapac, ao lado de você está na Globo News. Olha que tal, hein? Que legal. Jean Failassi, grande presida Giovanni. Tem muitos amigos teus aqui, Giovanni. Olha, eu vou te recomendar uma coisa que eu recomendo para todo mundo que assiste às lives. Enquanto a gente assiste, a gente fica tão focado, né, querendo responder, querendo dar atenção para todo mundo, que a gente acaba não conseguindo ter aí o prazer de ler os comentários dos amigos, tá? Então, vou recomendar que logo depois da live, assim que ela ficar disponível no Instagram da Experiência, você assista prestando atenção nos comentários, cara. É um barato. Não, é legal. Eu tô tentando também, porque às vezes até o cara perde o raciocínio, né? Mas eu tô vendo vários comentários, por exemplo, de concorrentes, tá? Gente que eu trabalhei lá atrás e que sabe da minha maneira de agir, né? Isso aqui não é um discurso vazio. Eu realmente penso assim e tento agir o máximo possível no dia a dia. Então é muito legal ver gente que está hoje concorrente minha. Eu vi vários aqui mandando recados e pô, parabéns, saudade, presida, etc. Então é um orgulho para mim passar pelos poucos lugares que eu passei. Isso é outra coisa. Eu acredito muito em longo prazo, né, nos lugares que eu vou. Mas os poucos lugares que eu passei, eu fiz muitos amigos. Então essa é meu orgulho aí. Esse é Giovanni Decker. E aí apareceu um sujeito aqui no final, agora disse assim: Fabrício Ramos, uma live foi pouco, precisamos marcar mais uma. Tá vendo só? Esse foi Giovanni Decker. Se você não segue ainda, @Giovanni, com I no final, tá? Giovanni Decker, certo? Para você ficar em sintonia com tudo o que acontece no mundo do corporativo, no mundo dos executivos, no mundo empresarial, no marketing esportivo, enfim, tem conteúdo que não acaba mais, e eu tenho a honra e o orgulho de dizer que pertenço ao mesmo time de speakers exclusivos da Experiência que esse rapaz. A única coisa que ele não sabe escolher é clube de futebol, mas isso é outra história. Pô, eu tava só te esperando, cara, tu me chamar de Colorado. Como é que a minha mãe fala? Como é que meu pai fala, né? Não, xinga tua mãe, mas não te chama de Colorado, né? Por favor. Fiquei muito feliz em saber que a New Balance patrocina o Liverpool, um time por quem eu tenho grande carinho, vermelho e branco, com o Alisson no gol, meu amigo Giovanni. É uma maravilha. Exato. Acontece. Profissionalismo em primeiro lugar, né? Sempre. Não, é aquilo que eu digo sempre: não existiríamos se não fosse um e o outro, né? Não ia ter metade da graça. Ia ser um horror. Pegaram até o Corolla junto, as diretorias o Corona, tô louco. Corona no Grenal, pô, as diretorias se reuniram e todo mundo ficou com...
É, um troço tão inusitado. No primeiro Grenal da Libertadores, os caras resolvem selar um tratado de paz e todo mundo pega o coronavírus, cara. Exatamente. Primeiro que o tratado de paz não deu certo, deu uma briga campal no campo, né? Pancadaria. Pancadaria. A segunda coisa é que todo mundo pegou corona, cara. Que coisa horrorosa. Bom, fica o registro então, Giovanni Deca. Giovanni, eu sei que teu tempo está espremido, cara. Está entre uma reunião e outra, está embaixo de mau tempo aí, fazendo a gestão da New Balance no Brasil. Então, em nome da experiência, em meu